Mateus capítulo 1, nós vamos começar a nossa leitura a partir do verso 18 e nós leremos, irmãos, com os irmãos aí até o versículo 23. Diz assim então a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Aqueles que conhecem o verdadeiro Natal, o que é o verdadeiro Natal, o que representa o Natal, percebem que o conceito do Natal foi mudado de uma forma muito drástica, muito grande. A gente não precisa ir muito longe para descobrir essa verdade. É muito simples a gente perceber isso através do que nós olhamos na Bíblia e do que nós percebemos ao nosso redor. Eu brinco dizendo que se os irmãos procurarem, tentarem achar pesquisar alguma imagem do Natal, é mais fácil você encontrar uma imagem de uma árvore, de um Papai Noel, do que uma imagem que represente Jesus vindo ao mundo. Não é verdade? Se você fizer uma pesquisa aí de imagens na internet, isso é claro. É fácil de você identificar essa realidade, que nós percebemos que neste mundo, percebemos que na realidade presente nesse mundo, o Natal tomou uma dimensão completamente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina, o que é o significado do Natal, o que o Natal representa. Irmãos, se nós quisermos uma resposta aqui bem simples sobre o que é o Natal, o que representa esse momento para nós, como cristãos, basta nós olharmos para o nome do menino anunciado aqui no texto. É só nós olharmos para o próprio nome de Jesus e nós vamos encontrar no nome de Jesus o significado ou um resumo do que essa data significa para nós, para o mundo cristão. Na pessoa de Jesus e no nome de Jesus, nós temos a razão para o seu nascimento, nós encontramos a sua identidade presente, não apenas por causa do nome, mas nós encontramos nele o seu ofício, nesse nome, e também a sua missão, a missão de sua vida. E eu queria, então, olhar com vocês algumas realidades a respeito da pessoa de Jesus, o Salvador, como diz o texto aqui, para que nós possamos meditar a respeito do que é o Natal, do que significa a vinda de Jesus ao mundo. Então, hoje nós olharemos, embora nós tenhamos como base o nosso texto aí do Evangelho de Mateus, mas nós olharemos para alguns outros textos. Eu convido você a deixar sua Bíblia aberta, para que nós possamos observar o que a pessoa de Jesus representa. Quais são as realidades apresentadas pela palavra de Deus a respeito do Salvador, que é Jesus? Então, sobre Jesus, nós encontramos na palavra de Deus que a sua vinda, a sua chegada ao mundo, ela foi previamente anunciada. A vinda de Jesus ao mundo não foi um acontecimento que pegou as pessoas de surpresa, pelo menos não deveria. Porque nós percebemos essa anunciação já desde a antiga aliança. Ou melhor, se nós olharmos para além do Éden, para a eternidade, nós vamos encontrar a pessoa de Jesus já anunciada como um Salvador. A sua vinda ao mundo ela é pré-anunciada e isso já é proclamado desde a eternidade. É claro que nós não estávamos lá na eternidade.
Nós não somos seres eternos. Mas na pessoa da Trindade, na pessoa de Deus, na comunhão da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esta realidade da vinda de Jesus ao mundo já estava sendo anunciada, a própria palavra de Deus já prediz essa realidade. Se os irmãos olharem no último livro da Bíblia, que é o livro do Apocalipse, há uma declaração que nos mostra claramente esta realidade aqui. Se os irmãos olharem o capítulo 13 de Apocalipse, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é o Cordeiro de Deus? Quem é esse Cordeiro? É Jesus, né? E a Bíblia diz que esse Cordeiro tem um livro chamado Livro da Vida. E nomes foram colocados nesse livro da vida. E a Bíblia diz que nesse livro da vida estão o nome de todos aqueles que foram dados pelo Pai a Jesus em amor. É o livro que contém o nome de todos aqueles que creram naquele que veio ao mundo para nos resgatar dos nossos pecados como Cordeiro de Deus. Agora, notem que o texto diz que esse Cordeiro, a sua morte já é prenunciada desde a eternidade. A morte de Jesus, ela já acontece dentro dos planos ou dos decretos divinos na eternidade. Antes de o mundo existir, antes de todas as coisas existirem, esse Cordeiro já existia, claro, ele é Deus, o próprio Cristo, e ele já estava designado como nosso Salvador, como aquele que viria para nos salvar. Então, quando nós falamos de Natal, nós não estamos falando de uma realidade presente a partir do nascimento de Jesus, mas estamos falando de uma realidade que já remonta dos tempos eternos, ou além do tempo, bem da eternidade. Cristo, ele é o Cordeiro designado por Deus para a nossa redenção. Mas também após a queda, se os irmãos olharem agora, vamos sair do último livro para o primeiro. Vamos lá para Gênesis, uma viagem longa na Bíblia, né? Então, se os irmãos abrirem no capítulo 3 de Gênesis, os irmãos verão que a sua vinda já foi previamente anunciada logo após a queda. Olha o que Gênesis 3, versículo 15 nos diz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja que logo após o homem cometer o pecado, cair, comer o fruto, desobedecer a Deus, imediatamente o Senhor, então, quando vem se encontrar com o homem, pronunciar todo o juízo, ele também traz promessas de redenção. Ele anuncia aqui o embrião do evangelho, o que a gente chama na teologia de um proto-evangelho. É a origem do evangelho sendo anunciado aqui. Da mulher sairá um descendente que ferirá a cabeça da serpente. E a serpente lhe ferirá o calcanhar. Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Ele está falando a respeito de quem? De Jesus. Então, lá no Éden, irmãos, lá no início, lá no princípio, com nossos pais, logo após a queda, Jesus já foi anunciado como aquele que viria para nos trazer redenção. A sua vinda ao mundo, ela já é anunciada desde o início da nossa história, desde o início do pecado no mundo, mas ela também foi anunciada pelos profetas. Os irmãos viram aí no texto que nós estamos lendo, em Mateus capítulo 1, uma citação que Mateus traz aqui do profeta Isaías. No verso 23, né, Mateus 1, 23, você encontra aí essa citação do profeta Isaías a respeito da vinda do Messias, do Cristo. Vamos ver essa passagem lá no Antigo Testamento? Então vejam aí Isaías capítulo 7, no verso 14, a anunciação da vinda de Jesus ao mundo por meio da Virgem, de Maria, né?
Embora essa profecia ela teve um primeiro cumprimento, né? Em seu tempo, nos dias do rei Acais, apontava para uma realidade ali, mas também ela tinha um desdobramento, um cumprimento, um segundo cumprimento lá na frente. E Mateus, quando anuncia aqui a história do nascimento de Jesus, então ele coloca lá essa notinha mostrando, olha, Jesus, ele veio ao mundo, ele nasceu de uma virgem por obra do Espírito Santo para que se cumprisse a palavra do profeta, para que se cumprisse aquilo que havia sido anunciado. E o que foi anunciado? Vejamos aí então o versículo 14 de Isaías capítulo 7. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco, é Deus habitando no nosso meio, é Deus entre nós. Então, Jesus, queridos, ele é aquele que veio ao mundo para habitar entre nós, o Deus presente, o Deus encarnado, para habitar no meio do seu povo. Isaías havia profetizado isso muitos anos antes. Séculos antes, ele havia anunciado: um dia a virgem vai conceber, e o nome desse filho será Emanuel. E quando nós temos aqui o relato da anunciação, aqui para José, em relação às dúvidas que ele tinha com relação a Maria, o anjo fala: olha, não tenha medo, porque a obra que é feita nela é uma obra do Espírito Santo. Maravilha, né? Mas Miqueias é mais difícil de achar, não é verdade? Miqueias é mais difícil de achar. Então vamos ver o que o profeta Miqueias ele profetiza aí. Eu vou dar um tempinho maior para você achar Miqueias. Quem tem Bíblia digital é fácil, né? No celular é só acha rapidinho, né? Até brinca aí, pastor, já achei. Né? Já está pronto aqui. Tem umas Bíblias que tem um marcadorzinho, né? É uma roubadinha que dá, né? Mas graças a Deus pelo índice, né, irmãos? É muito fácil. Quando a gente vai abrir assim num livro de profeta menor que a gente quase não lê, geralmente o pastor fala: abre a sua Bíblia na primeira página, no índice. Aí dali a gente, né, pede os irmãos para acharem o texto. Acharam aí Miqueias, capítulo 5? Olha o que o profeta Miqueias ele profetiza no versículo 2 aí. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Olha que lindo isso aqui, irmãos. Um rei é anunciado. Um rei reinará sobre o povo de Israel. Só que esse rei não é qualquer rei. A sua origem aqui, embora seja da aldeia de Belém, uma cidadezinha pequenininha, embora ele saia dessa cidade tão minúscula e às vezes até desprezível dentre tantas outras cidades mais bem apresentadas em todo Israel, o profeta ele diz aqui que é dele que vai surgir esse rei que irá reinar sobre Israel e que suas origens são de quando? Dos tempos antigos. Aí a gente pensa, será que ele é muito velho, né? De onde ele vem? Só que ele então acrescenta dizendo: a sua origem provém da eternidade. Não é um rei comum. E quando esse rei chegasse, uma coisa que nós deveríamos saber a respeito dele é que a sua origem é uma origem eterna. É uma origem que ultrapassa a concepção humana. Então, isso é muito importante a gente observar aqui. Mas o que mais o texto fala sobre a pessoa de Jesus? Que nós estamos vendo aqui nesse texto que aborda o nascimento de Jesus. É que a sua concepção, e agora nós vamos voltar aqui para Mateus novamente, capítulo 1, o nosso texto base, que a sua concepção ela foi sobrenatural. Veja o que diz aí, então, o apóstolo Mateus, no seu evangelho, dizendo: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua
sua mãe desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Jesus foi concebido sem nenhum pecado. Foi uma obra completa do Espírito Santo, sob o ventre de Maria, aquela virgem. Não foi algo que perfaz o caminho natural da humanidade. Embora Jesus fosse de fato homem, porque ele era filho de Maria, ele tinha um corpo, ele era homem, mas a sua concepção foi uma concepção vinda do Espírito de Deus, uma concepção sobrenatural. Ele não é apenas humano, como todos nós somos, mas ele é mais do que humano. Ele é humano e ele é divino. Ele é Deus e ele é também homem. Ele é Deus-homem. E a sua divindade, portanto, a consequência dessa declaração aqui que Mateus faz é que a sua divindade também ela é revelada. Ele não é apenas um homem, mas ele é divino. A sua concepção, por ter sido uma concepção sobrenatural, mostra que ele é um ser que ultrapassa essa realidade também humana. E no seu nascimento, nós percebemos essa realidade aqui, meus irmãos. Olhem o que o escritor Lucas, em seu evangelho, no capítulo 2, ele conta a história de um ancião que aguardava a manifestação do Messias, do Salvador. O nome dele chamava-se Simeão. Já ouviu falar dele? Então vejamos aí Lucas 2, capítulo 2, verso 28. Nos diz assim a palavra de Deus: Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Simeão, tomando Jesus em seus braços ali no templo, ele chama Jesus de seu Salvador. Ele não é qualquer um, ele não é qualquer homem, é aquele que veio para salvar-nos dos nossos pecados, do nosso maior problema, como foi dito aqui na Anunciação. Então, nós percebemos essa realidade, e não apenas na declaração aqui do velho Simeão, ou talvez nós podemos considerar também a visita daqueles reis que vieram do Oriente para saudar Jesus quando ele havia nascido e pararam lá em Herodes, dizendo: nós viemos saudar aqui o rei dos judeus que nasceu. Eles apontavam para essa realidade daquele que viria ao mundo. Eles entenderam pelas Escrituras que o Filho de Deus viria ao mundo e seria rei sobre Israel. Isso é uma realidade que a gente vê claramente no texto. Mas também as ações de Jesus, meus irmãos, elas mostram essa realidade. Veja Marcos 2, versículo 5. Marcos 2, verso 5 diz assim: Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Quem é o único que pode perdoar pecados, irmãos? Somente Deus, né? Sendo Deus, ele podia dizer para as pessoas: seus pecados estão perdoados. Porque Jesus é Deus, ele tem o poder para perdoar pecados. Olha o que mais diz no capítulo 14, bem mais à frente, no verso 62, diz assim: Jesus respondeu: Eu sou. Porque perguntaram para ele: Tu és o Filho de Deus? E ele aqui declara explicitamente, sem nenhuma reticência, sem nenhuma preocupação de afirmar isso. Ele diz: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado aonde? À direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Olha só, queridos. Isso aqui é a prerrogativa somente daquele que é divino, daquele que é Deus. Quem é o Filho do Homem? Ele aqui está remetendo à visão de Daniel, né? O conceito de Filho do Homem é aquele que recebe o poder, está reinando sobre toda a terra.
Ele diz, olha, eu sou o Filho de Deus, e a partir de agora vocês verão esse Filho assentado à direita do Todo-Poderoso, ao lado de Deus Todo-Poderoso. E ele virá com as nuvens do céu. Então, nas ações de Jesus, naquilo que Jesus fala, nós temos a comprovação de quem ele é, da sua identidade. Ele é o Filho de Deus. E também o seu nome demonstra para nós a sua obra e a sua missão. Voltando ao texto de Mateus 1, no verso 21, o anjo diz, ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Qual é a obra, a missão de Jesus aqui? Qual é a sua obra e a sua missão? É agir como um salvador. Salvador do seu povo, irmãos. Salvador através dos seus atos redentores. E esta é a realidade que nós encontramos aqui na própria declaração que o evangelista faz. Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19, ele diz assim, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Esse é o ministério de Cristo, essa é a obra de Cristo. Esta é a missão de Cristo, vir ao mundo para nos reconciliar com Deus, para nos reconciliar com o Pai. Então, no seu nome, na declaração do seu próprio nome, nós percebemos esta realidade, a sua obra e a sua missão. Irmãos, a ordem que José recebeu é para que ele não temesse receber Maria, porque o que estava acontecendo ali era uma obra de Deus na vida dela. Era o cumprimento das profecias. Era o próprio Deus vindo ao mundo, ali por concepção do Espírito Santo no ventre de Maria, e que agora ele deveria receber um nome. Ele seria chamado de Jesus, ele seria chamado de Salvador. Isso significa o nome Jesus. Salvador, aquele que nos salva, é aquele que salva. No próprio nome de Jesus, nós temos a sua missão e o propósito da sua obra. Ele diz, olha, ele será chamado Jesus. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus no nosso meio. Ele é o nosso Salvador. Ele é o Salvador do seu povo. Então, diante dessa declaração de quem Jesus é, do significado do seu nome, da anunciação acerca da sua obra e de todas essas características vistas aqui, surgem para nós aqui duas questões. A quem esse Salvador salva? O anjo disse que ele viria para salvar. Ele foi enviado ao mundo para salvar-nos. Agora, a quem esse Salvador ele salva? A resposta é: Jesus, ele salva todos aqueles que, arrependidos, confessam o seu nome, creem nele para a salvação. Ele salva todos aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador, que reconhecem que estão num estado deplorável. Ele salva o seu povo. Ele salva aqueles que lhes pertencem. Mas há uma outra pergunta aqui. Esse Salvador, ele salva o seu povo. Ele salva todo aquele que crê. Ele salva todos aqueles que estão arrependidos. Ele veio ao mundo para isso. Mas há uma outra pergunta aqui. Do que ele salva? Eu não sei se você já fez essa pergunta. Eu não sei se você já ouviu alguém te questionar a respeito disso. Porque nós dizemos, olha, você tem que entregar sua vida para Jesus. Se você crê em Jesus, você vai ser salvo. Se você crê em Jesus, a palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Não foi isso que Paulo pregou para o carcereiro de Filipos? Não é essa a mensagem do Evangelho? Para que creiamos no Filho de Deus, para que creiamos no Salvador,
para que sejamos salvos. E a pergunta que fica é, embutida nessa, mas Deus nos salva do quê? Do que Deus salva o homem? Por que eu preciso de salvação? Por que eu preciso de um Salvador? Porque eu estou condenado, queridos, pelo pecado. Jesus, o Salvador, ou aquele que salva, o Deus homem encarnado que morreu numa cruz pelos nossos pecados, ele nos salva. Ele salva o seu povo, ele salva todo aquele que se arrependeu dos seus pecados, da ira de Deus, por causa do pecado. Quando Deus nos salva em Jesus, ele nos salva da sua ira, irmãos. Ele nos salva dessa condenação que ela é ministrada sobre todo aquele que não o confessa como Senhor e Salvador da sua vida, que não crê no seu Filho enviado ao mundo. Jesus, ele é um Salvador de todos aqueles que arrependidos, olhando para os seus pecados, olhando para as suas culpas, olhando para a condição terrível da sua alma, confessam os seus pecados e clamam por misericórdia. Então, eles são salvos da ira de Deus, da ira punitiva de Deus pelo pecado presente na humanidade. Aquele pecado que entrou em Adão precisa ser expiado. O pecado precisa ser pago. O preço do pecado precisa ser pago, pelo pecado precisa ser pago. E esse preço, ele foi pago na cruz pelo próprio Filho de Deus. Pago a quem? Pago ao próprio Deus, ao próprio Pai. Alguns pensam que Jesus pagou esse preço para o diabo, né? Foi lá e deu um... Está aqui, diabo, paguei o preço por essa alma, me dá ela aqui. Não. Nós fomos salvos da ira de Deus. Jesus pagou o preço do meu pecado a Deus. Aquilo que eu devia a Deus, aquilo que eu devia, foi completamente pago pelo sacrifício de Jesus ali na cruz. Então, ele me salva da ira de Deus. Ele é o grande Salvador porque ele me livra da punição que deve cair sobre o pecador que não se arrepende dos seus pecados. Por isso, meus irmãos, que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para dar a sua vida em nosso lugar. Ele veio ao mundo para assumir o nosso lugar na cruz, como nós cantamos aqui hoje. Ele carregou o nosso fardo, ele carregou o nosso pecado, ele carregou as nossas dores, as nossas culpas, e ele morreu nos substituindo naquele madeiro. E lá na cruz, a ira de Deus foi despejada sobre o seu Filho amado, que morria como um maldito de Deus, para nos libertar dos nossos pecados, para nos livrar da condenação. Então, o que nós devemos fazer diante dessas verdades que nós ouvimos aqui, à luz dos textos, de todos esses textos que nós olhamos, e diante de um momento tão especial que nós estamos vivendo na humanidade como um todo, até países que não confessam a fé cristã, param nesse período para celebrar o Natal, mesmo que às vezes timidamente. O que nós devemos fazer num período como esse, que nós relembramos o sacrifício do Filho amado de Deus pelos nossos pecados, que nós relembramos o dia, o momento em que Deus, por nos amar, enviou o seu Filho ao mundo para morrer a nossa morte de uma forma tão brutal, tão cruel, sofreu as nossas dores, sofreu injustamente nesse mundo para nos dar o perdão. O que nós devemos fazer diante de toda esta realidade que nós percebemos aqui no texto sobre a pessoa de Jesus? Bem, aqueles que já creram em Jesus, se você é um cristão, qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a minha atitude como um cristão diante de tudo que eu conheço pela palavra de Deus a respeito desse grande Salvador? Bem, a única coisa que eu devo fazer é me render completamente a Ele em gratidão e adoração. É o que eu posso fazer diante do Senhor. Não tem como eu pagar o que Jesus fez por mim. Não tem como eu recompensá-lo. Não tem como eu retribuir a Ele tudo que Ele fez por mim, porque Ele pagou um preço impagável.
Não há como eu recompensá-lo. Então, o que Deus espera de mim, como um cristão, é reconhecendo quem Jesus é, o que ele fez por mim, me dobrar diante dele e ser grato ao Senhor. E dizer: Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que em Cristo Jesus o Senhor fez por mim. Muito obrigado por providenciar um Salvador perfeito para a minha vida. Muito obrigado por derramar o sangue do teu Filho Jesus, precioso lá na cruz, para me limpar do meu pecado. Muito obrigado porque o Senhor enviou no seu amor o seu Filho ao mundo para morrer por pessoas que não mereciam. Veio ao mundo para sofrer as mais terríveis e cruéis dores e injustiças por causa do nosso pecado. Então, Senhor, graças te dou. Louvado seja o teu nome. Aproveite esse tempo, meus irmãos. Aproveite esse momento do ano. Aproveite as oportunidades que você tem para relembrar essa realidade, para louvar a Deus, para engrandecer o nome do Senhor por causa de Cristo Jesus, o nosso eterno Salvador. E conte para as pessoas o que de fato é o Natal. Conte para as pessoas o que Cristo fez nesse mundo pelos homens. É uma grande oportunidade que nós temos de proclamar a mensagem do Evangelho nessa época, de espalhar para as pessoas a boa notícia do Evangelho, as boas novas de salvação. Jesus nasceu, ele veio ao mundo para sofrer as nossas dores, para morrer em nosso lugar. E o que ele nos manda? O que Deus nos ordena à luz dessa revelação? Que creamos no seu sacrifício, nos arrependamos dos nossos pecados e o confessemos como Senhor e Salvador nosso. Agora, se você não é um cristão, você se encontra perdido, então faça isso. Suplique hoje, à luz dessa realidade que Jesus nasceu, que Jesus veio ao mundo, que é Natal, suplique o seu perdão. Vá até ele e confesse os seus pecados. E diga: Senhor, me aceite. Perdoe-me das minhas iniquidades, dos meus pecados. Eu reconheço que o Senhor veio ao mundo para morrer pelos meus pecados, para me dar salvação, para me dar vida eterna. E hoje, entendendo o propósito da sua vinda ao mundo, eu quero confessar-te como meu Senhor e como Salvador da minha vida. Aceite a minha vida, Senhor. Receba-me como teu servo, como teu filho. Queridos, que Deus possa ser engrandecido em nós, através do nosso viver, por reconhecermos Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas. Que nesses dias que seguirão pela frente, a partir de hoje, durante todo esse mês, possamos não desperdiçar nenhuma oportunidade de anunciar que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, para morrer por pecadores que estão arrependidos, para morrer pelo seu povo. Que Deus nos faça sempre gratos, nos coloque sempre nessa posição de gratidão e honra ao seu santo nome. E que aqueles que ainda não conhecem a Cristo, que nós oremos para que o Senhor lhes conceda o arrependimento, para que eles creiam no Evangelho, para que eles creiam em Cristo Jesus e sejam salvos. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Vamos orar, irmãos.